Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez tentando agilizar as atividades para a gente, tentando passar essa correção para vocês, mesmo que por videoaulas, para poder agilizar mesmo as aulas e quando a gente retornar, fazer apenas uma revisão de conteúdo para a gente poder passar adiante, porque é importante o conteúdo estar andando, é importante a gente perceber que mesmo à distância as aulas podem funcionar, tá? E eu peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem se essas videoaulas com correção realmente estão ajudando, se vocês estão conseguindo entender as questões, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar lá no WhatsApp, no privado, podem esclarecer as dúvidas, eu estou aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. A correção das questões da página 16. Os textos da página 16 são dois pequenos trechos cujos títulos estão assim: Dois olhares para o mesmo conflito. Os textos a seguir apresentam duas visões diferentes sobre a Guerra de Canudos. Um dos trechos é do Euclides da Cunha, é justamente o final da obra Os Sertões, e ele fala da visão dele, de como é que terminou a Guerra de Canudos. O outro trecho é a visão do Olavo Bilac. Já é um dos trechos tem uma visão positiva e o outro já tem uma visão mais negativa. À medida que vocês lerem, vocês podem perceber isso, que um tem uma visão positiva, realista, o outro já é uma visão mais negativa, inclusive chama de Cidadela Maldita, povoado de Canudos, tá? Então, nós vamos corrigir, são 4 questões, né? Então, vamos lá para a primeira questão. Aí tá assim: que visão cada trecho manifesta sobre o episódio? O primeiro trecho chama atenção para o desequilíbrio entre as forças do governo e os conselhistas, porque ele fala da quantidade, né? A quantidade de conselhistas que tinham lá e a quantidade de forças, de pessoas da força do governo que chegaram lá para tomar o povoado de Canudos. E o Euclides da Cunha, ele funciona como uma testemunha ocular, ele é um narrador em forma de testemunha. E ele constata o massacre promovido pelas tropas republicanas contra os fiéis. Então, a visão dele é uma visão mais realista, é uma visão positiva. Ele tem uma visão positiva do pessoal de Canudos. Mesmo que lá no início ele tenha descrito as casas de uma forma negativa, ao final da obra ele tem uma visão positiva desses fiéis, ele tem uma visão positiva dessa resistência que esses fiéis tiveram, da questão do sofrimento que eles mostraram. Já o trecho do Olavo Bilac, fica claro a visão negativa que ele tem a respeito do Antônio Conselheiro e dos fiéis que seguiam ele, inclusive do povoado de Canudos, que ele chama de Cidadela Maldita. Então, o primeiro trecho, uma visão positiva, uma visão realista, e o segundo texto, uma visão negativa, extremamente negativa, tá? Na questão número 2. Transcreva no caderno as expressões utilizadas por Olavo Bilac em seu texto para caracterizar a vila de Canudos e Antônio Conselheiro. Ele caracteriza Canudos como uma cidadela maldita, um antro negro. E ele caracteriza o Antônio Conselheiro como um profeta de barbas sujas, de forças diabólicas, feitas de fé e de patifaria, alimentada pela rapinagem. Ele faz sua crítica, tanto ao povoado de Canudos quanto ao Antônio Conselheiro, que era o chefe desse povoado. Na setinha da questão número 2, que juízo de valor está associado a elas, ou seja, essas expressões que foram utilizadas para caracterizar Canudos e caracterizar Antônio Conselheiro, que juízo de valor estão associadas a ela. A gente tem aí, revela que essas expressões que ele usa, revela que ele vê o Antônio Conselheiro e a luta travada em Canudos como algo a ser destruído. Na visão dele, desculpa, gente,
Na visão do Olavo Bilac, o Antônio Conselheiro ele era um ser diabólico e patife que se alimentava da fé de seus seguidores e que tanto o conselheiro quanto seus seguidores são vistos por Bilac como fanáticos, repletos de superstição que ameaçavam o governo e que por isso deveriam ser contidos a qualquer custo. Então ele tinha uma visão extremamente negativa de tudo, do Antônio Conselheiro e da Vila de Canudos. Na questão número 3, o que pode explicar duas visões tão diferentes a respeito de um mesmo acontecimento histórico? É um único acontecimento histórico com duas visões totalmente diferentes, né? Então, o que pode explicar essas duas visões tão diferentes? A interpretação da história, gente, seja ela literária ou não, ela está sempre vinculada a uma perspectiva ideológica de quem a realiza. Então, cada pessoa tem uma visão diferente sobre um fato histórico, sobre uma situação. Se formos falar sobre o que estamos vivendo hoje, provavelmente tem pessoas que vão ver de uma forma positiva esse distanciamento social e tem pessoas que vão ver de uma forma negativa, como é o caso da descrição aqui do final da Guerra de Canudos, tendo uma visão positiva vinda do Euclides da Cunha e uma visão negativa vinda do Olavo Bilac. Então, o que explica essas duas visões diferentes é a ideologia e a crença de cada pessoa. Cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mesmo fato, sobre uma mesma coisa. Na questão número 4, os dois textos citados circularam em jornais da época. Que repercussão a apresentação de duas visões tão distintas pode ter tido sobre os leitores da época? Os dois textos podem ter contribuído para a polarização de opiniões da população a respeito do conflito? Explique. Então, a publicação de dois textos com visões tão diferentes sobre o conflito e seus integrantes deve sim ter surtido efeito sobre os leitores dos jornais da época. E alguns devem ter gostado do texto do Euclides da Cunha e simpatizado com os conselheiristas e a sua luta, do mesmo jeito que outras pessoas gostaram e apoiaram o texto do Olavo Bilac. Então, essa repercussão dos leitores na época é porque tem leitores que pendem para o lado positivo e tem leitores que pendem para o lado negativo. Os dois textos contribuíram, sim, para a polarização de opiniões, porque à medida que os textos foram publicados, tinham justificativas das opiniões deles. Então, alguns leitores partiam para o lado do Euclides da Cunha e outros para o lado do Olavo Bilac, né? De acordo com as próprias conclusões, de acordo com as próprias crenças. Então, esses textos têm a questão de contribuir para a polarização, sim, dos leitores, para a polarização das opiniões da população em geral. Então, isso acontece até hoje, né? É igual eu falei para vocês, se a gente pegar textos que são a favor do distanciamento social e textos que são contra, terão pessoas que serão a favor, terão pessoas que serão contra, tá? Pessoal, no mais é isso. Eu ainda volto com a correção de mais uma atividade, tá? Para depois poder passar para as atividades novas. Um abraço, se cuidem, tá? Tchau.